A narrativa começa com um vídeo da jovem Lindy que se dirige à pessoa que encontrou a câmera e envia mensagens para sua família, sem acreditar que os verá novamente. Lindy também menciona a irmã e os amigos, mas não consegue explicar o que aconteceu com eles. Horas antes, vemos Lindice gravando um vídeo mais animado, filmado e narrado por sua irmã mais velha, Pidge. As duas estão em uma ilha ensolarada no sudeste, finalizando os preparativos para um passeio. Pidge é famosa na internet por seu vlog de turismo, em colaboração com os amigos Evan, Kia e Seb. Lindice é a novata e ainda não se adaptou ao estilo despreocupado do grupo. Ela desconfia do tamanho do avião e pergunta se a bagagem vai caber. Seb, seu namorado, faz piadas e assegura que tudo ficará bem. Enquanto isso, a influenciadora fala com o piloto, Javier, que avisa que desligará o localizador. Tranquila, ela comenta que esse é o estilo do vlog e seus amigos gostam de ficar fora do radar. Javier ressalta que o destino é perigoso, mas isso não assusta Pidge, que acredita que vídeos de culinária não trarão mais seguidores. O piloto parece ficar mais preocupado a cada resposta dela, já que os jovens não demonstram medo. Lindice se pergunta e Kia aproveita para alfinetar a novata, dizendo que o conteúdo radical é o que os fãs querem ver, justificando o risco. Durante o trajeto, o avião começa a chacoalhar e Javier pede que todos se segurem. Ele afirma que estão quase chegando e aponta para a enseada ao longe, mas a asa do avião parece instável e a turbulência aumenta. Seb tenta manter o moral, lembrando que já passaram por situações piores. Lindice está apavorada e sua irmã diz que é só se segurar no assento à sua frente. Infelizmente, a situação é muito pior do que os aventureiros imaginam. A asa direita se quebra, levando parte da lateral do avião. Pidge e Evan são sugados para fora, e a aeronave entra em queda livre. Javier avisa para se prepararem para o impacto. A aeronave despenca no mar e se despedaça. Lindy emerge ofegante e começa a chamar pelos outros, mas ninguém responde. Não importa para onde olhe, tudo que vê é o mar e a silhueta diminuta de Red Rock no horizonte. A situação já é terrível e se agrava quando aparecem as barbatanas. Kia também chega à superfície, muito menos confiante agora. Lindice comenta que viu um par de barbatanas e sugere que pode ser um golfinho, mas a outra não está tão certa. Seb é o próximo a aparecer e as duas comemoram sua chegada. Lindice pergunta se algum deles viu sua irmã, deduzindo que, se os três sobreviveram, os demais também devem estar bem. Mas Kia expõe o raciocínio de forma direta. Kia argumenta que a probabilidade de todos sobreviverem a uma queda de avião é muito baixa. Se há 3 passageiros vivos, isso apenas reduz as chances dos demais. Além disso, ela viu Pidge cair do avião quando a asa se quebrou. Seb decide mudar de assunto e diz a Lindice que logo encontrarão sua irmã. Kia repete suas palavras de forma estranha, e Lindice percebe que os dois começaram a tratá-la como uma criança, o que a desespera ainda mais. Ela começa a nadar gritando que precisa encontrar a irmã. Retomando a voz normal, Kia lembra que o foco agora é sobreviver e conservar as energias. Seb então nota que Javier também emergiu, ferido e aparentemente desacordado. Lindice tenta falar com ele, pedindo que aguente um pouco mais até que sejam resgatados. Javier responde baixinho, dizendo que ninguém virá, pois o localizador está desligado. Seb confirma que é verdade. Como a enseada se tornou um santuário, o turismo esportivo não é mais incentivado na região e por isso eles não queriam que o avião fosse detectado. Com muito esforço, Javier consegue avisar que ainda podem ligar o localizador. Ironizando, diz que tudo o que precisam é localizá-lo. O piloto informa que fica na cauda do avião. Então Kia pega seu equipamento e mergulha. Lindice continua conversando com Javier para mantê-lo acordado. Ele menciona algo sobre suprimentos na enseada e então perde a consciência. Kia volta com um bote inflável e diz que a cauda está a cerca de 6 metros abaixo deles. Ao subirem no bote, elas percebem que o piloto desapareceu e que Seb está tentando nadar até a enseada. Lindice vai até ele, pedindo que não faça isso, mas ele insiste que pode salvar o dia se encontrar um rádio. Enquanto o casal discute, Kia avista 3 barbatanas se aproximando rapidamente. Ela começa a gritar que não são golfinhos. De repente, Seb é sugado para dentro da água aos gritos, e Lindice continua paralisada, enquanto Kia implora que ela volte para o bote. Seb emerge uma última vez e a água ao seu redor já está vermelha. Em um flashback, vemos quando os dois começaram a namorar. Pidge anuncia o romance em um vídeo do vlog chamado The Light Life. Porém, quando Lindice não está por perto, Pidge pergunta a Seb se ele vai contar a ela o segredo dos dois. Ele responde que não há segredo e se afasta antes que a namorada perceba a conversa.
De volta ao presente, Lindice ainda não se move e os tubarões estão retornando. Kia fica desesperada com a inércia da amiga, até que finalmente Lindice parece acordar e começa a nadar. Um tubarão se aproxima rapidamente e ela para de nadar quando está quase chegando ao bote, perguntando a que distância está o tubarão. Kia não acredita no que está acontecendo e responde que faltam 6 minutos. Assim que termina de falar, já são 5. Lindice inicia uma contagem regressiva, calculando o momento exato. Kia não sabe mais o que fazer. O tubarão alcança Lindice exatamente quando a contagem chega a 1. Ela se joga para o lado e o animal marinho arrasta os destroços do avião. A jovem mergulha e Kia nem respira até que ela finalmente emerge atrás do bote. Os outros tubarões ainda a perseguem, mas agora ela está descansada o suficiente para nadar. Ela agarra o braço da amiga, mas sua mão escorrega e ela cai de volta na água. Kia consegue puxá-la para dentro do bote no último segundo, frustrando o tubarão faminto. As duas se abraçam, aliviadas. Lindice se recorda do dia em que conheceu Seb. Pidge apresenta a irmã aos amigos durante mais um vídeo do vlog, e o rapaz parece interessado de imediato. Kia pergunta qual é a viagem dos sonhos de Lindice, mas Pidge interrompe a entrevista para distribuir sucos, informando aos fãs o nome da marca que patrocinou as bebidas. Quando Lindice finalmente consegue responder, ela comenta que sempre sonhou em mergulhar com tubarões, mas agora, tremendo de frio no bote com Kia, claramente se arrepende de ter dito isso. Lindice pergunta à amiga sobre seu passado militar e Kia mostra a plaqueta de identificação de um soldado. Durante um ataque inimigo, ele a entregou a ela, pois tinha certeza de que Kia sobreviveria e queria que uma parte de si continuasse viva. Ela carrega a plaqueta até hoje como um lembrete de sua própria determinação em viver e nunca desistir de lutar. Voltando ao foco, Lindice sugere que remem até a enseada, mas Kia acha melhor procurar o localizador, e elas concordam em tentar isso primeiro. Para chegar à cauda do avião, elas precisam recolher o equipamento de desce repentinamente, e Lindice puxa a amiga com toda a força. Antes que possam respirar aliviadas, outro tubarão atinge o bote, derrubando as duas na água. Kia entrega uma faca a Lindice para que ela se defenda e começa a explicar onde deve golpear, mas assim como Seb, ela desaparece subitamente, retornando apenas por breves instantes. Lindice nada até o bote a tempo de escapar, mas logo se vê completamente sozinha. Um momento depois, sob um sol escaldante, ela avista uma lancha ao longe e tenta gritar e acenar, mas está distante demais para ser notada. Um forte tremor no bote a lembra que os tubarões ainda não desistiram. Guardando a faca na cintura, ela veste o equipamento de mergulho, esperando que os tubarões se cansem. As águas parecem calmas quando ela termina, mas mesmo assim ela hesita em entrar na água. Memórias invadem sua mente e ela se recorda de quando aprendeu a mergulhar. Pidge e Evan a constrangem, zombando de sua covardia. Mas Seb sempre sabe como encorajá-la. Ele lhe diz que ela não precisa fazer nada para agradar a irmã ou entreter os seguidores do vlog, e que coragem é algo que ela deve apenas a si mesma. Inspirada por essas palavras, ela mergulha e logo avista a cauda do avião. Ligar o localizador não é difícil enquanto continua explorando os destroços, recolhendo tudo de útil. Não demora para os tubarões aparecerem, mas ela os afugenta com um sinalizador que encontrou e depois nada de volta à superfície. Subir no bote é muito mais difícil com o peso do equipamento e sem ninguém para ajudá-la. Com os predadores já próximos, ela solta o tanque de oxigênio para conseguir subir. Agora, toda sua timidez e insegurança desapareceram, e seu medo se transformou em uma raiva quase frenética. Se antes ela implorava misericórdia aos tubarões, agora os desafia a vencê-la. Primeira parte do plano concluída, é hora de começar a remar. Ela avança lentamente, mas com determinação, até que avista alguém boiando na água e reconhece Evan. Remando até ele, ela tenta puxá-lo para o bote, mas conforme o corpo emerge, ela percebe horrorizada que só a parte superior de Evan está ali. Além disso, as barbatanas se aproximam, mirando a outra metade. Agarrando-se ao corpo de Evan, ela grita que não permitirá que isso aconteça, mas não consegue impedi-los. O que fica em suas mãos é apenas o capacete de Evan, com a câmera ainda gravando cada momento. Mas a bateria acaba antes que consiga dizer que os ama. Segurando a faca, ela considera se juntar aos amigos, mas suas lembranças a salvam novamente. Vemos a continuação do dia em que ela aprendeu a mergulhar e descobrimos que foi nesse dia que ela beijou Seb pela primeira vez. Evan faz um comentário engraçado logo depois que ela mergulha, mas Pidge parece ter ficado de mau humor. Revigorada por essa memória, Lindice abandona seu momento de fraqueza e começa a remar com intensidade, como se não tivesse feito outra coisa na vida. Ela cobre uma distância impressionante e chega bem perto da enseada.
já conseguindo ver a jangada com a placa de informações. Porém, não facilmente. Incrédula, ela vê um dos tubarões mordendo a borda do bote, que começa a esvaziar. Ela faz o possível para acelerar o ritmo, enquanto os predadores continuam atrás dela. Usando o mesmo truque de antes, ela espera até que eles se aproximem para pular. Os tubarões destroem o bote murcho, e enquanto ela sobe na jangada, acaba machucando a mão. A placa avisa que é proibido ultrapassar os limites da enseada sem permissão. Rindo da ameaça, ela abre o compartimento sob o aviso e descobre que Javier estava certo. Há um kit de emergência completo, exatamente para situações como essa. Após beber um pouco de água, ela tenta cuidar do ferimento na mão e tenta contato pelo rádio, mas não obtém resposta. Em seguida, abre uma maleta cheia de sinalizadores e dispara um deles, mas ela está extremamente cansada e faminta. Seus olhos estão prestes a fechar quando um rosto familiar aparece. Pid está flutuando nas proximidades, tendo visto o sinalizador e se deixado levar pela maré. Lindice fica cada vez mais ansiosa vendo a irmã na água, sabendo que os tubarões podem voltar a qualquer momento, mas decide não alertá-la para evitar pânico. Lindice tenta jogar uma corda várias vezes, mas Pid está quase adormecendo e não colabora. Finalmente, Lindice revela que há tubarões por perto. Instantaneamente, Pid recupera o reflexo e agarra a corda. Lindice começa a puxá-la, e as duas quase entram em pânico quando avistam o perigo, mas Pid consegue escapar de uma mordida mortal e subir na jangada. O reencontro é amargo, pois Lindsay precisa contar o que aconteceu com os outros. Ela cuida da perna da irmã, e as duas acabam discutindo quando Pid reclama do curativo. Com firmeza, Lindsay diz que foi um erro incluí-la no grupo, sabendo que seus estilos não combinavam. Ela também admite sua própria culpa, confessando que sempre tentou fazer coisas que não gostava, apenas para tentar igualar-se à irmã destemida. Eles promete chamar a guarda costeira. As irmãs se enchem de alegria, mas logo essa sensação desague adoram o romance, mas sugere que seria ainda mais emocionante se eles encenassem uma briga causada por uma traição fictícia. Os amigos apoiam a ideia, mas Seb se recusa a brincar com isso e fica irritado. De volta ao presente, as memórias de Lindice começam a se confundir. Por fim, a ameaça dos tubarões, ela decide nadar até o barco. Juntas, as irmãs elaboram um plano de contra-ataque. Pid lança uma grande pedra, enquanto Lindsay bate as mãos na água para as. Pid diz que o plano é arriscado demais, mas Lindsay simplesmente se joga os tubarões e não há mais pedras disponíveis. Agarra o arpão. No entanto, os tubarões logo percebem o truque e voltam a pequena faca para salvar a irmã, mas acaba machucando gravemente sua perna boa. Lindice se arrasta de volta para a jangada e começa a cuidar de Pid, percebendo que este pode ser o fim. Nesse momento, Pid abre o coração. Ela confessa que também queria ser como Lindice. A caçula sempre foi a mais querida por todos, e Pid sentia que precisava inventar aventuras extravagantes para obter a mesma atenção. Por fim, revela que tentou se aproximar de Seb quando ele já estava com Lindice, mas ele a rejeitou, pois amava sinceramente a irmã e planejava pedi-la em casamento durante aquele mergulho. Em um ato de pura raiva e sede de vingança, Lindice prepara o arpão e decide atacar o tubarão restante. Ela começa a bater os pés na água, esperando até que o animal se aproxime. Quando ele está ao seu alcance, ela dispara o arpão, deixando-o preso próximo a ela. Em seguida, despeja gasolina sobre o tubarão e dispara um sinalizador diretamente em sua cabeça. O plano funciona, mas o último tubarão revida, levando Pid consigo. O desgosto água e nada o mais rápido possível até o barco. Chegando lá, ela descobre que o motor não funciona e o rádio continua mudo. Com um grito de frustração, quase desiste, mas então se lembra dos tanques de oxigênio e bola um novo plano. Amarra uma faca ao tanque com fita e fica na ponta do barco, esperando o tubarão se aproximar. Quando a enorme boca do animal se abre bem diante dela, Lindice quebra a válvula do tanque, transformando-o em um projétil. A engenhoca atravessa o tubarão, que mergulha nas águas para nunca mais voltar. 6 meses depois, Lindice grava um vídeo para o vlog de sua irmã. Ela diz que todos já conhecem, anuncia que dará continuidade ao trabalho deles.